Olá, pessoas do meu coração! Hoje a gente tá aqui pra falar finalmente sobre Wicked, tanto o livro quanto o musical barra filme. Eu consultei vocês quando eu tava começando essa leitura, perguntando que tipo de conteúdo vocês queriam sobre isso, né? Se vocês queriam uma resenha curta, ou uma resenha longa, ou algum tipo de comparativo entre o livro e o musical. E essa foi a opção mais votada. Então eu li esse livro, fiz minhas anotações sobre tudo que tem de diferente, e eu já adianto que é muita coisa, tá? Depois de ter lido, vamos lá, primeiro um pouquinho de backstory, um pouquinho de lore aqui pra vocês, é que eu já tenho esse livro há muitos anos, desde antes de eu saber que o musical existia. E eu fui assistir, né, o Wicked de palco em 2023, assisti o filme ano passado e sou completamente apaixonada por esse universo, por como o filme conseguiu expandir esse universo. Eu já tinha lido esse livro, então, há o quê? Uns 10 anos atrás? Talvez um pouco menos, mas por aí, sabe? E então, eu fui reler achando que eu me lembrava, mas na verdade eu não me lembrava de nada. Porque, na verdade, o que o musical pega do livro pra contar de fato é um pouco da parte 1, um pouco da parte 2 e um pouco da última parte, que tá aqui. Sem falar que tem muitas coisas que são bem diferentes de uma mídia pra outra. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, a gente vai ter spoiler do musical, a gente vai ter spoiler do livro. Eu vou contar a história do livro praticamente inteira aqui pra vocês, tá bom? Pra isso, eu tenho aqui as minhas anotações. Então, desde o começo a gente já sabe que o pai da Elphaba, ele não é o Eminente no livro. Quem tem o título de Eminente é a família da mãe da Elphaba. O pai da Elphaba, ele é meio um pastor, um sacerdote. Enfim, ele é um cara completamente ligado à religião. E o livro traz muito essa discussão sobre da onde vem o mal e o que é o mal. E uma coisa assim, de vários aspectos diferentes, filosóficos, políticos, religiosos. E eu acho que o foco das duas obras, né, no fundo é isso. O foco das duas obras é muito diferente. Enquanto o musical tá falando mais sobre as relações entre as pessoas, os personagens e tal, eu vi uma menina falando isso no TikTok, inclusive, eu não vou me lembrar quem é, mas eu achei muito real. O livro é um negócio, meio uma distopia política, que traz a Elphaba como essa figura inicialmente ativista, que tenta fazer alguma coisa e tal, e tem toda a diferença, né, entre a Glinda e a Elphaba. A Glinda, ela é pouco presente aqui. Depois da parte 2, acabou Glinda, tá? A gente praticamente não tem... Ela praticamente só existe na parte 2, na verdade. Ela é um pouquinho citada em outras partes depois disso, mas é muito pouco mesmo, tá? Então essa é a primeira diferença. E o livro já começa trazendo uma profecia do Dragão do Tempo, de que um sacerdote ia ter uma filha que ia ser, tipo assim, a grande ruína e não sei o que. E por isso o pai da Elphaba começa a ser muito mal visto. E eles se mudam pra outro lugar, pra lugar a parte dos Qualings ali, que são etnias diferentes que vivem dentro de Oz. É todo mundo pessoa, mas é diferente. Então eles são originários da Munchkinlândia, que é onde tem os Munchkins, né? E mais eles se mudam pra Península dos Qualings, eu acho que é esse o lugar do livro, enfim, esse não é muito ponto. Aqui a gente sabe sobre o pai da Nessa Rose. O pai da Nessa Rose também não é o pai da Elphaba, tá? Nenhuma das duas filhas é do pai da Elphaba. Pelo menos a gente não tem certeza. A Elphaba com certeza não é filha do Frexpa. Mas a Nessa, há dúvidas. E eu achei isso muito legal, porque eu vou já adiantar um pedaço da história que a gente só descobre depois. Eu vou organizar isso um pouquinho melhor pra todo mundo saber de tudo. A Melena, que é a mãe, né, fica muito tempo sozinha. Então ela recebe um viajante como visitante chamado Coração de Tartaruga. E ele é um Qualing soprador de vidro. Ele faz peças lindíssimas em vidro, principalmente. Então, e aí a Melena começa a ter um caso com esse cara. Então supõe-se que ele seja o pai da Nessa Rose. Mais pra frente, muito pra frente do livro, a gente descobre que o pai da Elphaba, que não é o pai da Elphaba, né, o Frexpa, ele também tem um caso com esse cara. Olha só que incrível, os dois dividem esse cara. Viva a bissexualidade! Então, a Elphaba vai estudar em X sem a Nessa Rose, tá? Não tem a coisa nem do livro nem do musical delas irem pra lá ao mesmo tempo. Mesmo que as duas coisas aconteçam de maneiras diferentes. Ela vai estudar em X porque, né, é uma faculdade.
E a relação dela com o pai é bem diferente. Tem toda essa coisa da utilidade da Elphaba sentir que, como ela não pode ser a filha perfeita para os pais dela, pelo menos ela pode cuidar da Nessa, e ela leva isso muito a sério em vários momentos, principalmente quando ela tá ali crescendo, né? Mas não é essa coisa de que o pai é cruel com ela e não sei o que. Ela até tem uma relação, tipo assim, legal, eles conversam, eles se entendem, eles dividem segredos, às vezes, tipo isso que eu acabei de contar, né? Mas, então, é uma relação muito mais amena, sabe? Não tem grandes brigas dela com o pai nesse livro. Enfim, ela vai e aí rola toda a treta de passar a dividir o quarto com a Glinda, porque para as garotas de alta sociedade que vão ter quarto sozinhas, ou em dupla, né, você precisa de uma ama, você precisa de uma funcionária sua que veio com você para cuidar de você. E a ama da Glinda tinha se acidentado, então quando a Glinda chega, a mulher não tá lá com ela, logo ela ia ser colocada num dormitóriozão com 20 meninas, e aí a única saída que ela encontra pra não ficar assim num quarto coletivo é ficar com a Elphaba, porque a Elphaba também não tem uma ama, então a ama dela passa a cuidar das duas. Se a Glinda ficasse no quarto com as milhões de garotas, a ama dela teria que cuidar de todas. E aí ela fala, não, a minha ama, ela é meio doidinha, ela é meio doente por causa de um negócio que rolou aí. Não dá pra confiar tantas meninas na mão dela. Duas dá. E então ela joga esse caô e ela descreve essa doença pra Madame Morrosa, só que era mentira. E aí a gente entra o Bock. O Bock era uma criança com quem a Elphaba brincava quando era criança. E ele e vários irmãos dele, mas os irmãos dele... E a gente só descobre isso exatamente no momento em que ele fala sobre isso, que ele conheceu a Elphaba quando criança. Porque tem essa cena deles brincando, mas nunca se diz o nome das crianças com quem ela tá brincando. Então a gente só descobre isso nesse momento. E inicialmente a Elphaba finge que não conhece ele. Ela simplesmente finge que não conhece até o momento que se torna ok eles terem esse contato. E como a gente conhece, aqui a gente tem uma similaridade, que é o Bock é apaixonado pela Galinda, e a Elphaba arma uma situação ali pra ele se declarar pra ela, não sei o que, e a Glinda não tá nem aí pra ele. Então não acontece nada entre ele e a Glinda. O Dr. Dillamond, aqui, ele é um professor de biologia, não um professor de história. E ele tá trabalhando em uma pesquisa pra provar que não há tantas diferenças assim entre os animais, com A maiúsculo, né, que são os animais que falam, e os humanos. A Elphaba é assistente dele nessa pesquisa durante as férias. E aí é que ela começa a ter um contato mais profundo, podemos dizer assim, com o Bock, porque essa universidade onde eles estudam não é uma universidade mista. Tem 2 lugares diferentes, um só para mulheres, outro só para homens. E aí ela não consegue acessar a biblioteca da outra universidade, onde tem coisas que vão ajudar na pesquisa. Por isso que ela começa a ter um contato maior com o Bock e os amigos dele. Então, é para ele ir lá, pegar os livros emprestados, ou copiar o texto e entregar para ela poder passar pro Dr. Dillamond. Entenderam o grande rolê? E era exatamente uma pesquisa porque já estava acontecendo isso, de ter cada vez menos animais falantes, né, na sociedade, fazendo coisas e trabalhando e vivendo. O Dr. Dillamond é assassinado. E se tem toda uma coisa de tentar criar midiaticamente que foi um acidente, né, de que, ai meu Deus, uma lente dele, dessas lentes de microscópio, caiu no chão, quebrou, entrou no pescoço do bode, ai coitado do bode, ele tropeçou, caiu de pescoço na lente, nossa, que conveniente, não é muito conveniente ele ter caído de pescoço na lente, mas na noite em que isso aconteceu, as meninas Elphaba, Glinda e a Ama ouviram um barulho do lado de fora, e a Ama foi ver o que era, e ela não voltou. Dias depois se descobre a Ama acamada na enfermaria de X e meio maluca. Maluca como? Maluca do jeito que a Glinda tinha descrito para a Madame Morrosa que ela estava. Neste momento, a doença passa a ser verdade. Então, ou a Glinda realmente é muito foda, muito poderosa, profética, ou a Madame Morrosa fez que fosse verdade. Inclusive, esse é o nome dela no livro. Tá, eu sei que no musical e no filme é Madame Morrigan, mas esse é o nome dela no livro.
né? Eu acho que foi, tipo, a tradução do livro, na verdade, que transformou, assim, o nome dela. E a Yama tá maluca. Nisso, as duas precisavam de uma pessoa nova pra cuidar delas. Quem é essa pessoa? Uma mulher que eu acho que é da família da mãe da Elphaba, que a gente conhece como Babá, que foi quem cuidou da Elphaba pequena, quem cuida da Nessa Rose. Então ela vai e leva a Nessa Rose. E aqui, a Nessa, ela não tem os braços. Diferente das adaptações em que ela tá de cadeira de roda, aqui ela não tem os braços. São tipos diferentes de deficiências, mas ainda assim a Nessa tem essa deficiência física. E aqui ela é muito, muito devota. Ela é completamente entregue à fé dela no livro. Esse é o traço mais importante de personalidade da Nessa. Ela ser muito devota à religião que o pai delas pregava e que a Elphaba nunca acreditou muito, sabe? Pra Elphaba nunca fez tanto sentido a Elphaba tá ali no campo do ateísmo, sabe? E tem uma expansão de mitologia nesse livro muito interessante, porque se fala sobre as hipóteses, né, de criações desse universo e das figuras místicas que podem estar associadas a isso e a santos, tanto que é explicado que o nome da Elphaba é o nome de uma santa, né, Santa Aelphaba, e o apelido comum era Fabala. Nessa de Dr. Dillamon morto e outros animais impedidos de dar aula, as duas faculdades, né, de meninas e meninos começam a ter algumas aulas juntas, dadas por professores humanos. Nessa, a gente encontra pela primeira vez o Fiero, que ele chega no meio da aula, assim, atrasado, chama toda a atenção, dá um ruim, e é assim que ele é introduzido no livro. E depois a gente tem a cena do leão, só que ela é muito diferente. A Elphaba, de fato, pega e enfrenta o professor que tá com o leãozinho na jaula e tal, só que ela não faz aquele negócio de parar tudo e levar o leão embora e ter aquela aproximação do Fiero. Essa cena não existe. Esse momento de aproximação dela com o Fiero aí não existe. A Ama, que tava ali maluca, morre e ela acusa um bichinho meio robótico, um servozinho da Madame Morrosa de ter matado o Dr. Dillamon, que ela viu ele saindo de lá quando ela tava chegando. E aí tem o funeral da Ama, e nisso as três, a Elphaba, a Glinda e a Nessa Rose, são chamadas pela Madame Morrosa para fazer uma proposta, né? A proposta é de que elas três passem a ser adeptas, serem meio que um tipo de funcionária espiã das sombras ali, pra manipular 3 lugares diferentes através para os interesses do mago, para os interesses do mágico, do grande mágico de Oz. E então elas teriam essa força, esse poder político, né, para fazer com que as vantagens do mágico se concretizem. E elas são postas sobre um feitiço para elas não poderem conversar sobre isso entre si nem com nenhuma outra pessoa, e ficam de pensar na proposta. A Glinda e a Elphaba fogem para a Cidade das Esmeraldas para falar com o mágico sobre a situação dos animais. E nessa elas descobrem que ele é o culpado e obviamente ele não vai fazer nada para ajudar. Nessa hora que elas vão voltar, né, que tem a grande despedida, porque a Glinda volta sozinha, a Elphaba não volta, ela fica na Cidade das Esmeraldas, tem a fatídica cena que talvez seja um beijo. E aqui eu trago um negócio de que esse autor deixa muita coisa subentendida, tá? Muitos detalhes dessa história ficam subentendidos aqui. Então, eu acho que tanto a coisa de que esse leãozinho enjaulado é o mesmo leão que aparece depois, né, amigo da Dorothy, quanto essa coisa do beijo, eu acho que parte desse queer coding, né, dessa linguagem que, não só do queer coding, na verdade, de toda essa parte mais política do livro, fica nas entrelinhas e fica de uma maneira subentendida, de uma maneira meio vaga, tanto como o beijo das duas, que você pode interpretar que foi um beijo no rosto de amiga, ou um beijo na boca, de fato, de uma despedida de diamantes, até por causa de uma outra citação que acontece antes, dizendo que elas dividiam a cama, e a Glinda pensa, não, mas é só pra gente se aquecer que a gente tá fazendo isso, não é nada demais, sabe?
Mais particularmente, eu acho que sim, rolou um casinho ali entre Elphaba e Glinda, principalmente nesse momento em que elas estavam unidas por um mesmo propósito. Daí a gente tem um time skip pra alguns anos depois, acho que coisa de 2 anos depois, que já tá... As pessoas que voltaram, né, pra universidade estão formadas, e a gente tem o Fiero indo rezar na capela de Santa Glinda e encontrando a Elphaba. E aí a Elphaba inicialmente finge que não conhece ele, finge que não sabe quem ele é, mas depois ela fala, tá, me encontra em tal lugar daqui tantos minutos. E ela ia dar um perdido nele, só que ele vê ela saindo e segue ela até o lugar onde ela tá e descobre que ela tá trabalhando numa organização pra derrubar o mágico. E ela tem uma patente pequena nessa organização, ela não sabe muito qual é o grande plano, ela só sabe a parte dela. E aí sim, eles começam um romance, mas a Elphaba tenta muito manter uma distância pra protegê-los. E a Glinda a gente descobre, né? Ela encontra o Fiero eventualmente. Ela tá casada com um cara rico, sem muita coisa. Tipo, ela é uma pessoa da elite, uma pessoa de destaque, com certa representação e poder político, mas não é essa coisa toda, né? Ela só se torna Glinda a boa depois que ela ajuda a Dorothy. A gente vai chegar lá. Chega um dia em que a Elphaba fala pro Fiero, ó, me encontra só daqui a sei lá tantos dias, não procura por mim nesse meio tempo, e se eu sumir, não vai atrás de mim, porque é quando ela tem a grande missão dela. Tá rolando um evento lá na Cidade das Esmeraldas, e esse evento reúne muita gente importante, inclusive a pessoa que ela deve matar, que é quem? A Madame Morrosa, exatamente. Só que, no momento em que ela vai, né, chegar ali... Ah, tá, e nesse meio tempo, a Elphaba cursou biologia e ela começou a estudar feitiçaria, mas, tipo assim, muito por cima, sabe? A Glinda que tinha, de fato, aptidão pra ser feiticeira e estudou feitiçaria e se formou feiticeira. Então, nesse meio tempo, nesses aninhos aí no meio, a Elphaba começou a fazer um curso de feitiçaria meio assim... por cima, sabe? Ela não tem essa aspiração de se tornar uma grande feiticeira, não sei o quê, só pra ter alguma coisa de conhecimento. E ela tinha essa missão de matar a Madame Morrosa. Ela não consegue e ela é pega pelos guardas da Força Gale, que são a polícia secreta do mágico, sabe? A polícia encarregada exatamente de proteger ele de golpes e essas coisas. Então, ela é pega por essa polícia. Aparentemente, ela tem uma briga ali, ela consegue fugir e ela se esconde num mosteiro. O Fiero é assassinado, porque ele vai no lugar onde ele e a Elphaba se encontravam, e ele é assassinado por essa polícia secreta também, porque acham que ele tá envolvido mesmo que ele não esteja. Passam-se 5 anos com a Elphaba no mosteiro. Nesse meio tempo, ela fica principalmente na parte da enfermaria, e ela encontra o Avarik, que era um dos amigos do Boq, que acabou se juntando na coisa dos estudos pro Dr. Dillamon. E ele tá lá pra ser tratado, e ela trata dele, só que ele tava meio, sabe, meio delirante, assim. Então ele não tem como interagir muito, sabe? Eles têm alguns momentos de interação e tal, mas não é grande coisa. Ela sai do monastério, pega pra viajar com uma caravana em busca de um lugar mais tranquilo, mais seguro. Então ela vai viajar ali ela vai viajar pro oeste, ela quer passar nos Vincos, que é de onde o Fiero vem, e falar... exatamente, com a viúva do Fiero, né? A viúva e os 3 filhos do Fiero. Ela quer ir lá e se desculpar pela morte do Fiero. Porque ela se sente culpada, e meio que culpa dela mesmo, né? Em certos pontos é culpa dela mesmo. Mas, enfim. E nisso, quando ela tá saindo, a monja-chefe, né? A tal da Yackley, que esse nome vai se repetir muito daqui pra frente, manda um menininho do mosteiro, que é, tipo, da parte orfanato do mosteiro, pra ir junto com ela. Sem dar muita explicação, só manda o menino. E uma vassoura. Ela dá a vassoura pra Elphaba. Durante essa viagem, a Elphaba vai reunindo uma coisa muito estranha de... primeiro, ela faz magia sem querer alguns momentos. Ela controla abelhas, ela congela um lago que ela vai andando e passando por cima, bem a Elsa, em Frozen. E ela acaba com um cachorro, fiel a ela, uma colmeia de abelhas, fiel a ela, um filhote de macaco e o menino, que
é meio como um pajem dela. Além disso, tem os corvos, mas os corvos têm um ponto particular, um ponto especial, que é, durante essa viagem eles passam por uma civilização, uma tribo, uma comunidade, enfim, diferentíssima, e que a Elphaba e parte dos viajantes são levados para líder desse negócio, que é uma elefanta, né, uma animal com A maiúscula, um animal falante, que é feiticeira e bruxa, não sei o que, e ela manda corvos dela, servos dela, junto com a Elphaba, pra que se a Elphaba precisasse de algum dia da ajuda dela, os corvos fossem chamar ela pra poder ajudar. Enfim. Um caos, gente. Um caos. Ela chega na casa da Sarima pra contar da morte do Fiyero, e apesar dela já saber da morte do Fiyero, né, mas pra explicar melhor as circunstâncias em que isso aconteceu. E aí ela descobre que todas as estradas a partir dali estão fechadas, então ela vai ter que ficar ali pelo inverno, não tem outra solução. No oeste lá é um lugar que é muito, muito frio, que neva pra caramba, principalmente porque eles estão em cima de montanhas, né, então ela é meio que presa a ficar lá. E a Sarima, ela tem uma postura que dá a entender de que sim, ela sabia que o Fiyero estava tendo um caso com a Elphaba, até porque era pro Fiyero ter voltado pra casa e ele não voltou em algum momento lá, enfim. E que ela não quer saber, ela não quer do perdão, ela não quer dar perdão pra Elphaba, ela só, tipo assim, deixa essa história quieta. Tô eu aqui com meus três filhos, minhas 6 irmãs, tamo vivendo nossa vida, sabe? A Elphaba descobre que o menino do mosteiro pode talvez ser filho dela com o Fiyero, e depois ela fala pra Babá, vamos chegar lá, que quando ela chegou no mosteiro, o primeiro ano dela lá, ela ficou delirante, inconsciente durante muito tempo. Então pode ser que ela tenha tido esse menino e nem saiba, né, que esse menino seja filho dela do Fiyero. E ela nem saiba que é. Ninguém disse pra ela que se é ou não, né? Ninguém que estava lá nesse meio tempo. Então o menino tem essa revelação de que ele é filho do Fiyero, mas assim, isso nunca é confirmado nem negado, tá? Apenas é. No meio da Austrália, ela encontra um grimório, um livro ali de outro mundo, né? Que o cara que deixou lá foi um viajante como ela, e disse que ele veio de outro mundo e trouxe o livro de outro mundo e acabou deixando o livro lá pra que a Sarima guardasse até o momento apropriado, assim, que quando fosse o momento ela ia saber. E a Elphaba pega esse livro e ela consegue ler. Esse livro é o paralelo do Grimmery. O Grimmery aqui, ele não está como mágico. Não sei se, nunca é confirmado, apesar de novo, estar ali, né, subentendido. De que o mágico era esse viajante e deixou o livro lá, porque ele já tinha planos pro futuro, de que todo esse caos ia acontecer. Mas ela descobre e ela consegue ler esse livro. Aqui a Babá chega porque ela não precisa mais cuidar da Nessa, já que a Glinda enfeitiçou os sapatos da Nessa. Essa é uma grande diferença, né, do livro pro musical. A Glinda enfeitiçou os sapatos da Nessa. Outra grande diferença é que o Boq nunca fica com a Nessa, tá? No livro o Boq nunca fica com a Nessa. Tem isso também. Mas enfim. Então, os sapatos enfeitiçados, a Nessa não precisa mais da Babá. E a Babá vai atrás da Elphaba, porque ninguém sabe onde a Elphaba tá. Já tem muito tempo. E ela consegue descobrir e ela vai atrás da Elphaba. Nisso ela já tem, tipo, 80 anos. E ela foi pra lá atrás da Elphaba, ela começa a cuidar do menino. E ela conta que quando a Milena tava grávida da Nessa Rose, ela tomou comprimidos de uma cigana chamada Iaclay, pro bebê não nascer verde, e provavelmente foi por isso que a Nessa nasceu com deficiência. Uma das filhas da Sarima descobre sem querer que a vassoura voa, e a Elphaba a partir daí aprende a voar na vassoura, e ela não sabe se foi a própria Elphaba que enfeitiçou, se a Iaclay já deu a vassoura enfeitiçada, ou se a menina que enfeitiçou a vassoura, não se sabe o que aconteceu, mas a vassoura agora voa. Então ela vai visitar o pai e a Nessa na Munchkinlândia e ela descobre que a Terra se separou de Oz. E a Nessa segue nessa coisa de se achar uma pessoa de moral muito superior, porque ela é super religiosa. E ela tá, de fato, muito mais independente sem
com os sapatos que a Glinda enfeitiçou. Tem toda a conversa com o pai dela, e o pai escreve pra Elphaba, né, que é o motivador dela aí. O pai escreve pra Elphaba, e quando chega lá, ele conta que ele acha que a Nessa precisa de ajuda pra ser uma eminente melhor, né, que ela acabou herdando aí o título da família da mãe. Que a Nessa precisaria de ajuda, que ela acaba sendo muito levada, que a Elphaba seria mais razoável, talvez as duas juntas possam fazer um trabalho melhor. No fundo, ele só quer proteger a Nessa de ser massacrada pelos Mudkins, porque ela é muito severa. E nessa visita, a gente descobre que a Nessa consegue fazer magia de alguma maneira ali. Então, ela diz que é por causa da devoção dela ao Deus Inominável, que não é como se ela lançasse um feitiço, ela só, tipo, reza com muita força e aí acontece a coisa. É tipo isso. Então a gente vê uma cena ela rezando um machado pra cortar o braço de um homem. E esse cara é lenhador, ele queria casar com a filha, ele queria casar com a empregada dessa mulher e levar ela embora. A mulher não queria que a empregada fosse embora, então ela achou muito razoável querer matar o homem, mas a Nessa fala, não vamos matar o homem, vamos só tirar um braço. Inclusive, eu acabei de pegar um negócio que eu não tinha pego durante a leitura, porque eu já li O Mágico de Oz, a história original do Mágico de Oz, e nela o Homem de Lata conta a sua origem, que é exatamente essa. Ele era um lenhador, eventualmente ele tava lá cortando as árvores, o machado caiu, cortou um braço dele. Aí ele trocou o braço por um braço de metal. Aí ele tava lá cortando as árvores de novo, o machado caiu, quebrou o outro braço dele. Ele trocou o outro braço e assim foi o corpo inteiro. Então, foi culpa da Nessa Rose. Acabei de descobrir isso, que foi culpa da Nessa Rose o Homem de Lata ter virado o Homem de Lata. Aqui no livro não existe essa coisa de que o Fieiro virou o Espantalho, apesar de que isso tem uma pequeniníssima base, eu vou falar sobre no futuro, tá? Vamos chegar lá. Nem de que o Boq virou Homem de Lata. Isso não existe aqui. Isso foi inventado pro musical e foi mantido no filme, né? Eu não sei, na verdade, se vai ser mantido ou não, mas eu espero que sim. A Elphaba volta depois disso e o castelo da Sarima tá vazio. Só tem a Babá e o Lir, né, que é o menino pajem, lá. E então um desses acampamentos dessa polícia secreta do mágico se instalou lá perto e sequestrou todo mundo. Sequestrou a Sarima, sequestrou as crianças, sequestrou os irmãos. Agora sim a gente chega na história do Mágico de Oz. O que acontece é o seguinte: cai a casa em cima da Nessa, a Glinda entrega os sapatos pra Dorothy, que chegou dentro da casa, e a Elphaba só descobre muito tempo depois que a Nessa morreu, né? Porque ela tá longe, até enviaram uma carta até chegar, mas ainda assim ela consegue vir visitar a tempo do funeral. E, inclusive, quem escreve essa carta é o Casco, que é o irmão mais novo delas duas. Então, além das duas meninas, a Melena teve mais um filho, o Casco, em homenagem ao Coração de Tartaruga. E foi nesse parto que ela morreu. Então a Elphaba vai, tem o funeral da irmã dela, e nessa ela conversa com a Glinda sobre essa reunião esquisita que elas tiveram com a Madame Morrosa. Se ela lembrava, se foi uma alucinação, se foi o que rolou, se elas estão vivendo sob um feitiço mesmo esse tempo todo, porque aconteceu, né? A Nessa se tornou uma figura política muito importante, a Glinda estava se tornando uma figura cada vez mais importante, e ela também. Então, ela tinha muito essa dúvida de que talvez ela estivesse vivendo sobre um feitiço até hoje, sabe? Sem saber disso. E a Glinda dá uma desconversada, assim, dá uma, não, nada a ver isso aí, coisa de maluco, não, menos, sabe? E essa é a última vez que elas se veem. Quando a Elphaba volta pra casa, né, depois de dar essa conversada com a Glinda e dando um rolê pela Mudkinlândia, ela tem uma audiência com o mágico. O mágico foi pessoalmente até ela pra conversar com ela. E primeiro ele pergunta se ela pretende assumir o cargo da Nessa, né, de Eminente Trop, porque teoricamente era direito dela, é só que ela sumiu, e aí a Nessa que assumiu.
E ela diz que não é muito do interesse dela fazer isso. O mágico assume a autoria do sequestro da Sarima, das irmãs e dos filhos, e a única que sobreviveu até então é a Nor, que era a menina que agora já tá com uns 15 anos. A Elphaba tenta negociar de dar o Grimório pra ele, já que ele demonstra interesse no Grimório, a partir de uma página, né, que ela levou pra mostrar pra ele, que ela tem, né, pra provar que ela tem. Então ela tenta fazer essa troca da Nor pelo Grimório. E ele fala, eu vou pensar. Você vai receber a minha resposta aí em breve, na sua casa, tá bom? E a Elphaba fica muito puta porque ela não quer ser manipulada e não sei o que. Ela não quer fazer parte de todo esse jogo político. Então ela pega a vassoura dela, vai até X, acha a Madame Horrorosa, que já tá velhíssima, e ela chega lá, a mulher tá morta. Ela chega lá, a mulher já tá morta. Só que ela quer a autoria dessa morte. Então ela pega um troféu desses de boa diretora, um troféu de honra ao mérito, assim, sabe? E dá na cabeça da mulher. Morta. A mulher já tava morta. Ela vai e faz isso só pra ser agressivo, só pra passar um recado, né? De que ela esteve lá e que ela é poderosa o suficiente pra fazer isso, e ela quer que as pessoas saibam que foi ela. Então ela vai até o Avarik, que é o quê? Um cara rico, um cara de alta sociedade, né? Ela vai até ele e ela confessa. Ela fala, acabei de matar a Madame Horrorosa. Não só confessa como mente, né? Porque a mulher já tava morta. Mas ela quer a autoria pra ela. Acabei de matar a Madame Horrorosa. O que você vai fazer contra isso? E ele fala, fica aí pra jantar. E aí eles têm uma super reunião, uma festa, assim, de jantar, só com gente rica, e ela fala pra várias pessoas que ela matou a Madame Horrorosa, e tem mais uma dessas discussões a partir disso sobre o que é o mal, e da onde veio o mal, e como isso começa, sabe, e do peso político desse ato, por mais que a esposa do Avarik não goste muito disso, mas isso acontece. Oi, gente, eu sou a Fê Editora, eu tenho um negócio a adicionar aqui que eu esqueci. Quando ela tá voltando da casa do Avarik, ela decide andar ao invés de voar. E ela passa por um anão, que tá empurrando um troço que nada mais, nada menos é do que o relógio do dragão no tempo. E aí, ele fala que ele era, tipo assim, um guardião, alguém que tava trabalhando para que as coisas seguissem o seu rumo. E aí ela pergunta pra ele sobre a Yackley, que é esse ser aí que acompanhou e esteve lá onde ela deveria estar, em vários momentos. E ele fala que claro que conhece, que ela também tá lá meio que pra isso, pra garantir que as coisas sigam seu propósito, sabe? Então, ele pega o relógio do dragão do tempo e apresenta pra ela uma pequena peça de 3 atos. Então, o primeiro ato conta a história da Santa Elphaba, em quem a Elphaba tem um nome inspirado, né? O segundo ato, e ele se chama O Nascimento da Santidade. O segundo ato se chama O Nascimento do Mal, que conta a história da concepção da Elphaba, que é exatamente o pai dela ser o mágico e tal. E no terceiro ato, não há nada, porque a história ainda não foi escrita. Eu queria muito alguém que analisou todos os simbolismos dessa parte pra poder me dizer um pouco melhor. Todos os simbolismos desse livro, na verdade. Esse livro é complexíssimo nesse sentido. Nisso, a história de Mágico de Oz segue mais ou menos como a gente conhece. Então a gente tem a Elphaba vai pelo caminho de tijolos amarelos voando, né? Tentando encontrar a Dorothy no meio do caminho pra pegar o sapato, porque é o sapato da irmã dela. E ela fica muito, muito fixada nesse sapato, tá? E então, eventualmente, a Dorothy e os amigos dela passam pela Cidade das Esmeraldas, e aí tem toda a coisa de que o leão queria coragem, o espantalho queria um cérebro, o homem de lata queria um coração, e a Dorothy queria voltar pra casa, e o mágico propõe a coisa de que se você matar a bruxa, eu te levo pra casa. Eu realizo todos os desejos de vocês. E os sapatos, como eles eram sapatos da Nessa Rose, eles têm um peso político muito grande, principalmente pelo momento em que está a Mudkinlândia. Então a Elphaba não quer de maneira nenhuma que o mágico coloque as mãos nesse sapato,
Porque ele, com o sapato, né, com um símbolo tão importante de poder pros Mudkins, ele conseguiria reunificar o país, né? E ela não quer isso, por isso que ela quer o sapato. Não só porque a Nessa, em um momento lá, prometeu pra ela o sapato quando ela morresse, mas também por esse fato específico. Então, eventualmente, a Dorothy e os amigos chegam na fortaleza da Elphaba. A Elphaba ataca com o cachorro, ataca com os corvos, ataca com as abelhas, ataca com os macacos voadores, que aqui foi a Elphaba que criou de maneira meio um pouco mais tradicional do que só jogando um feitiço. Ela de fato costura as asas nos macacos e joga, tem magia envolvido, óbvio, mas ela costura as asas manualmente, assim. Não sei se isso torna mais ou menos cruel toda a história, mas até aí o direito, a coisa do direito dos animais já tá bem esquecida, né? Isso é citado numa das visitas dela a Mudkinlândia, em que ela vê uma vaca e ovelhas presas, ovelhas, bichos falantes, né, presos, como se fossem animais comuns. E aí ela liberta esses dois bichos e sabe depois que eles foram capturados de novo e é isso. Então, essa coisa se perde um pouco. A Elphaba passou a ser só mais um culpado, né, para que o mágico consiga mais um espantalho para direcionar o ódio das pessoas para coisas ruins que acontecem. E eu tenho pra mim que a Elphaba vai ficando um pouco maluca com toda essa perseguição atrás dela, porque quando eles estão pra chegar, né, a Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão estão pra chegar, ela começa a pensar, não, é mentira, o Fiero não morreu. O Fiero tá disfarçado de Espantalho ali, é ele tá voltando pra mim. Vocês estão entendendo? Tipo assim, com base em nada. Ela tira isso das vozes da cabeça dela e acredita que seja verdade. Então, eu tenho que ela tá ficando um pouco maluca. Tanto que tem momentos, eles recebem a Dorothy e o pessoal, tipo assim, com um grande jantar e não sei o que, sabe? Como se fosse de fato uma convidada. Até que chega um momento em que elas estão conversando e ela fala pra Dorothy que a casa caiu em cima da irmã dela. E a Dorothy fica, mas... Tipo assim, eu vim aqui pra te pedir desculpa, eu não queria te matar, sabe? Eu não vou te matar, eu vim aqui pra te pedir desculpa porque eu sei o quão ruim é perder alguém, eu perdi meus pais. Então elas chegam a ter ali um momento de pequeno entendimento antes da Elphaba dar a louca de novo e não, eu quero o sapato, eu quero o sapato, eu quero o sapato. E aí ela coloca fogo na própria vassoura como uma tocha pra ir pra cima da Dorothy. E a Dorothy joga a água porque a roupa da Elphaba começa a pegar fogo. E aí a Elphaba, né, derrete, se vai. Sabe-se lá o que aconteceu com a Elphaba. E não existe no livro aquele epílogozinho feliz que a gente gosta tanto, né? Dela e do Fiero se reencontrando e sendo felizes. Nem essa coisa de que ela fingiu tudo, na verdade ela tá viva. Então, esse vídeo já deve estar com uns 40, 50 minutos. E dá pra ver que a gente tem muitas diferenças do livro pro filme. E o livro, gente, ele é muito mais pesado, ele tem passagens um pouco assim... bizarrinhas, podemos dizer. A minha edição tá bem acidentada, coitada. Eu levei ela pra praia 2 vezes. Das 2 vezes ela não ficou bem. São obras bem diferentes, eu acho que as duas têm valores bem diferentes e vão atender a diferentes pessoas também, a diferentes públicos. Até pelo momento histórico em que as duas foram produzidas, né? O musical, ele é recente, ele é de 2016. Então, eu acho que, se você gosta muito da história de Mágico de Oz, é um livro que vale muito a pena. Se você gosta muito do musical, já não sei se vale tanto, só se você tem esse interesse aí um pouco mais pelo bizarro, pelo macabro, que é apresentado aqui nesse livro. Agora, dando um rápido parecer sobre uma outra questão que foi levantada, que é sobre a Elphaba talvez, provavelmente, deixar subentendido durante a narrativa que ela é uma pessoa intersexo. Gente, eu acho que faria todo sentido por passagens, principalmente da primeira parte. Eu já li uma delas na Rede da Dancinha pra vocês, que é um pensamento da Babá,
de que a Elphaba, assim como ela tem a cor que ela quis ter pra, tipo, desagradar as pessoas, ela também ia ter o sexo que ela queria. Como se isso não fosse uma grande questão, sabe? E tem as partes já faladas, né, de que quando ela nasce ninguém sabe direito se é uma menina ou um menino, e de que depois tem a descrição do Fiyero também, né? Enfim, pra mim faz todo sentido ser. Tá? Pra mim faz todo sentido a Elphaba ser essa pessoa fora de muitas normas e não só da cor de pele dela. Enfim, pessoas, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido com os pontos que eu trouxe aqui pra vocês, né? E não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!